aí, galerinha do Me Salva, tudo beleza? Vamos falar, então, das nossas bases nitrogenadas? Na aula passada, a gente viu que a nossa molécula de DNA é formada por um esqueleto, que é a parte mais rígida da nossa molécula, que é formada por um fosfato e um açúcar. São chamados também da parte monótona da molécula, porque ela é sempre igual. O que muda nessa molécula são as bases nitrogenadas, que nós vamos falar agora, e que são a chamada parte variável da molécula, porque existem 4 bases nitrogenadas que são as principais, e elas vão formar o que a gente chama de código genético, a sequência de bases que tem todas as informações genéticas que a célula precisa para funcionar. E são, então, as nossas bases: adenina, guanina, timina e citosina. E essas bases são classificadas em 2 grupos: as purinas, que são adenina e guanina, e as pirimidinas, que são timina e citosina. Quando eu estava estudando, eu sempre tinha dificuldade de saber quem era purina, quem era pirimidina. Então, fica uma dica aí. Quando você pensa em uma coisa pura, substância mais pura que a gente lembra é água. Então, purinas, água, adenina e guanina. As outras, timina e citosina, são as pirimidinas. Fica a dica aí para não esquecer mais. Mas agora, falando de biologia molecular mesmo, e não só de macete, quem são as purinas? Purinas são as nossas maiores bases do DNA. Elas são formadas por 2 anéis aromáticos, por isso que elas são maiores, e são elas a adenina e a guanina. Bom, a adenina tem a seguinte estrutura: são 2 anéis aromáticos e a gente vê aqui um grupamento amino. A guanina é bem parecida, também formada por 2 anéis aromáticos, característica das purinas, tem um grupo amino e um oxigênio que diferencia ela da adenina. O resto da estrutura é bastante semelhante, né? Bom, e o outro grupo são as pirimidinas. Se as purinas são as maiores bases do nosso DNA, as pirimidinas vão ser as menores bases. Isso porque elas são formadas por um único anel aromático. E são elas timina e citosina. Bom, o interessante aqui, antes da gente ver a timina e a citosina, é a gente lembrar que o meu par é sempre uma purina com uma pirimidina. Isso pela questão do tamanho. Sim, porque eu estou sempre combinando uma base que é maior com uma menor. Dessa forma, eu mantenho o tamanho dessa ligação e a distância entre as fitas de DNA permanece constante. Isso é importante para a estabilidade da fita de DNA, para que ela consiga se manter unida. Porque se eu juntasse 2 pirimidinas, uma timina e uma citosina, eu ia ter uma ligação muito curta
E se eu juntasse duas purinas, uma ligação muito grande, e essa mudança no tamanho ia levar a uma instabilidade dessas ligações. Com essas combinações, eu mantenho sempre o mesmo tamanho dessa distância entre as fitas. Vamos ver, então, como é a timina. A timina é formada por um único anel aromático e tem aqui um grupo carbonila livre na sua molécula. A citosina, diferente da timina, tem um grupo amino ligado ao anel aromático. E como que são feitas as ligações entre as nossas bases? Como eu falei, a gente vai ter a união de uma purina com uma pirimidina, sempre formando o parzinho adenina, timina. Bom, a gente vai fazer essa ligação usando os nossos grupamentos amino e os oxigênios disponíveis. E a gente vai fazer ligações do tipo pontes de hidrogênio. E o par AT sempre vão fazer duas pontes de hidrogênio entre o nitrogênio livre do grupamento amino e o oxigênio e os dois nitrogênios dos anéis aromáticos. Bem semelhante é feita a ligação entre a citosina e a guanina. Só que, nesse caso, a gente tem uma ponte de hidrogênio entre o oxigênio livre e o grupamento amino, entre os nitrogênios dos anéis aromáticos e, novamente, entre grupamento amino e oxigênio. Então, a gente tem 3 pontes de hidrogênio sempre entre C e G. Falando dessa relação entre as bases, o que a gente pode concluir? Bom, A e T fazem duas pontes de hidrogênio. C e G fazem 3 pontes. Então, C e G têm maior estabilidade. Elas são mais difíceis de se separar porque têm uma ligação a mais. Por isso, quanto maior o conteúdo de citosina e guanina de uma molécula de DNA, maior vai ser a estabilidade dessa molécula. E mais força eu vou ter que fazer para quebrar essa molécula. Bom, a gente falou de quantidade. Se são pares, a porcentagem de adenina é sempre igual à de timina, porque eu estou fazendo um par, elas sempre andam juntos. Assim como a de citosina, que vai ser igual à de guanina. Se eu souber a porcentagem de adenina, eu sei a de timina e consigo calcular a porcentagem de citosina e guanina. Como assim? Vamos pegar um exemplo bem simples. Vamos dizer que eu tenho 25% de adenina. É só essa informação que eu tenho. Bom, se eu tenho 25% de adenina, eu tenho que ter também 25% de timina para parear. O que nos sobra? 50% para o parzinho citosina e guanina. Como elas têm a mesma quantidade, eu divido por 2 e sei que cada uma tem 25%. Bom, nesse exemplo, a gente tem quantidades balanceadas, mas essa quantidade pode alterar, desde que seja respeitada a proporção entre adenina e timina, citosina e guanina. Uma característica também das bases é que todas elas possuem
pelo menos um anel aromático. E uma característica desse anel aromático é que ele é hidrofóbico. O que isso quer dizer? É, isso mesmo, ele tem fobia de água, ou seja, ele não lida bem com o meio aquoso. E é por isso que as bases nitrogenadas ficam para a parte interna da molécula de DNA, onde vão estar mais abrigadas da água do meio aquoso que forma as células. Além disso, elas também são empilhadas, o que forma a nossa molécula de DNA, um nucleotídeo sobre o outro, o que também protege essas bases da água. Então, a estrutura do DNA está relacionado intimamente com a sua composição química e com as características das bases nitrogenadas que formam ele. Então, as bases nitrogenadas são aquelas que vão variar no nosso material genético. E são elas adenina e guanina, as purinas, e timina e citosina. A gente sempre faz parzinho A com T, G com C e, claro, T com A e C com G. São só esses pares que podem se encontrar no nosso DNA. As bases vão estar ligadas à parte monótona da molécula de DNA, fosfato, mais o nosso açúcar, que é uma pentose. E toda essa estrutura química vai determinar a estrutura do meu DNA, a conformação 3D dessa molécula. Mas isso já é um assunto para uma próxima aula. Até lá, galerinha. Tchauzinho!